Fala, galera que vai fazer o concurso para a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e nessa revisão de véspera venho trabalhar com vocês as últimas questões da banca IADES. Então, vamos lá, galera, vamos pegar questões aí dos últimos 2 anos da banca para a gente poder entender como os assuntos podem ser abordados. Antes, a gente tem que ler a bula. Então, vamos nos ater aí ao conteúdo programático. Noções de informática e do Sistema Eletrônico de Informações, o SEI. Conceito de internet e intranet. Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, correio eletrônico, grupo de discussão, busca e pesquisa, além de redes sociais. Noções de sistema operacional Windows, acesso à distância a computadores, transferência de informação em arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Edição de textos, planilhas e apresentações, Word, Excel e PowerPoint, ambiente Microsoft Office. Redes de computadores, conceitos de proteção e segurança, noções de vírus, worms e pragas virtuais, aplicativos para segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, etc. Redes de comunicação, introdução às redes, computação, telecomunicações, noções básicas de transmissão de dados, tipos de enlace, códigos, modos e meios de transmissão. Metadados de arquivos. O que são metadados? Dados sobre dados. Metadados de arquivos, de antemão, são as propriedades que um arquivo pode ter, com relação à data de criação, hora de criação, título, autor, são metadados. Legal. Decreto Distrital 36756 de 2015 e suas alterações relacionadas ao Sistema Eletrônico de Informações. Então, vamos lá, galera. Questões da banca IADES. Primeira questão. Com relação ao modo de navegação anônima no Chrome, assinale a alternativa correta. Galera, quando a gente navega pela internet, na verdade, até corrigindo, durante a utilização da internet, a gente navega na web. A web é um serviço da internet relacionado ao serviço de páginas de hipertexto escritas em HTML e acessadas por um navegador com o protocolo HTTP. Então, quando a gente navega pela web, a gente mantém no browser um histórico de navegação. Esse histórico de navegação pode ser acessado, por exemplo, com Ctrl+H. O Ctrl+H é o atalho para visualizar quais foram as últimas páginas acessadas por um usuário. Entretanto, é possível que esse usuário navegue e não queira deixar rastros naquela máquina. Por exemplo, se eu for usar um computador público, um computador do trabalho, é possível que eu não queira deixar nenhum rastro da minha estada naquela navegação na máquina. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a navegação anônima. A navegação anônima, ela não vai deixar rastros na máquina. Ou seja, não vai salvar o histórico de navegação, não vai salvar as páginas que eu naveguei, não vai salvar arquivos temporários que poderiam reduzir o acesso posterior, né? Os arquivos em cache não vão ser salvos, não vai salvar senhas, não vai salvar dados de formulários, não vai salvar cookies, que são informações criadas pelos servidores web e inseridas na máquina do usuário para identificá-lo em um posterior acesso. Então, quando eu navego em modo privativo, em modo anônimo, não ficam rastros na máquina. Agora, é importante entender que a navegação anônima, ela é anônima na máquina, mas não é anônima na rede. Então, se o administrador da rede, lá da empresa, quiser saber o que o funcionário está acessando, o fato dele estar na navegação anônima não vai mascarar o endereço que ele está acessando. O anonimato é só na máquina. Na rede, ele vai poder ser identificado a partir do IP. Lembrem, se ele praticar uma fraude, ele vai ser descoberto do mesmo jeito. O rastreio vai se dar a partir do IP. Agora,
Em prova, fique esperto que, se você fizer um download, o download vai ficar na máquina. O que não vai ser salvo é o histórico do download, ou seja, ninguém vai saber que naquela você usou em determinado dia e baixou o arquivo. Mas o arquivo vai ficar na máquina. O histórico de downloads não é preservado, mas o download é. Legal. Além do download, se você porventura colocar alguma página em favoritos, aí a página também vai continuar no navegador, porque os favoritos são aquelas páginas que você adiciona como importantes. Então, se você adicionou, serão preservados. Downloads e favoritos são preservados, ok? Depois dessa explicação da genérica da navegação anônima, vamos observar as respostas. Letra A. Durante a navegação anônima, as atividades do usuário são ocultas ao empregador se o navegador for utilizado em ambiente corporativo. Negativo. O empregador, o administrador da rede, vai poder continuar interceptando aquele tráfego. Vai poder continuar monitorando o tráfego da rede, usando programas chamados de sniffer. Esses programas capturam pacotes e a partir dessa interceptação dos pacotes na rede, é possível monitorar os acessos do usuário. Legal? É possível também que esse usuário acesse a partir de proxies. E aí, olhando o histórico dos acessos no proxy, a gente consegue identificar. Então, o anonimato aí, pessoal, é somente na máquina. Legal. Letra B. Os cookies são armazenados de maneira anônima para otimizar a experiência de navegação do usuário. Galera, quando a gente está em navegação anônima, ao fechar o navegador, os cookies são excluídos. Ou seja, ele não preserva os cookies. Ele não vai armazenar os cookies. A letra B está fora. Letra C. Os sites marcados como favoritos, estes vão continuar. Continuam listados durante e após a navegação. Favoritos e downloads são a exceção. Então, isso tende a cair em prova. Legal. Letra D. Já sei que a resposta é letra C. As senhas inseridas nos formulários não são armazenadas com utilização. Opa! Elas não são armazenadas. É o erro da letra D. Que as senhas ficam armazenadas no teu computador de forma criptografada é fato. O detalhe aqui é que as senhas inseridas nos formulários não são armazenadas, porque se a navegação é anônima, ele não vai preservar essas informações. Ok? E a letra E? O bloqueio de cookies de rastreamento de sites terceiros não pode ser desabilitado. Galera, ele não vai salvar cookies. Então, gabarito aí é o quê? Letra C de Charlie. Ok? Vamos que vamos. Próxima questão. Considere essa planilha elaborada no Excel 2021. Na verdade, é o Office 365, né? Que é um programa constantemente atualizado nos servidores da Microsoft. Aplicou-se a célula D10 a fórmula igual a PROC-V A10, ponto e vírgula, A2, 2 pontos D8, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula falso. Após a execução da fórmula, qual será o valor da célula D10? Galera, para resolver esse tipo de questão, a gente tem que saber a sintaxe da função. Qual é a sintaxe da função PROC-V? PROC-V procura vertical. A sintaxe vai ser valor procurado, matriz e índice da coluna. Esses três argumentos são obrigatórios. O quarto argumento é opcional.
Qual é o quarto argumento? Esse verdadeiro ou falso? O verdadeiro corresponde a valores aproximados. E o falso corresponde a valores exatos. Legal. Valor procurado, matriz, índice da coluna e a correspondência. Aproximada ou exata? Vamos lá. Galera, para tentar facilitar numa revisão de véspera, eu vou fazer uma analogia aqui de uma fala que eu teria com a minha filha. Essa função PROC-V é uma função de procura. Então imagina que eu chego para minha filha e falo assim, Belinha, procura para mim. Se eu perguntar para qualquer pessoa, se eu pedir, procura para mim, é comum que a pessoa pergunte o quê? A primeira coisa que vão fazer é o quê? Então, o quê é o primeiro argumento da função PROC-V. Né? O quê? O valor procurado. O que você está procurando? Aí, eu falo para minha filha assim, procura um tênis. Ela vai me perguntar, onde? Onde eu procuro, papai? Aí eu vou falar assim, no armário. Então, a primeira pergunta é, o quê? A segunda pergunta é, onde? E a terceira pergunta, quando ela chegar no armário e tem uma porrada de tênis, ela vai me perguntar, qual? Esse é o terceiro argumento. Voltando para a questão, ó, o que ela vai procurar? Ela vai procurar o A10. Aonde ela vai procurar o A10? Na primeira coluna da matriz, de A2 até D8. Se vocês observarem, A10 é o código 6855200. Vai procurar esse número na coluna A da matriz de A2 até D8. Aonde está esse número? Está na linha 5 aqui, ó. Encontrou o número? A resposta vai ser algum valor dessa linha. Quem vai determinar isso? O índice da coluna. Aqui, a primeira coluna tem índice 1, a segunda tem índice 2, a terceira tem índice 3, a quarta tem índice 4. Se ele colocou o número 2, a resposta é mouse. E o gabarito da questão é letra A de alfa. Ok? Se ele tivesse colocado 3, a resposta seria 14. Se ele tivesse colocado 4, a resposta seria 50. Professor, e esse verdadeiro ou falso aí? Galera, o verdadeiro ou falso só teria relevância se ele não tivesse encontrado o valor procurado. Se ele não tivesse encontrado o valor procurado, o verdadeiro ia dar um resultado aproximado e o falso ia dizer não disponível. Por isso, o quarto argumento, ele é opcional. Ele não é necessário, ele não é indispensável. Eu posso ter uma função PROC-V apenas com os 3 argumentos. Lembrem que PROC-V é uma procura vertical. Então, ele sempre vai procurar numa coluna. E quando ele encontrar, a resposta tem que ser algum dado daquela linha. Existe uma função que é o oposto. Existe a função PROC-H. A função PROC-H, ela procura horizontalmente. Então, o Vzinho no final do PROC-V é procura vertical. E o H seria uma procura horizontal. A procura horizontal iria procurar na linha e retornar um valor da coluna. Ok? É o oposto do PROC-V. Gabarito da questão mouse. E vamos que vamos. PROC-V hoje, pessoal, é a função mais difícil do Excel que pode cair em concurso. Até pouco tempo atrás era a função C. A função C ainda cai. Se teste lógico, verdadeiro, falso. Né? Se acontecer alguma coisa, então
a resposta é isso. Se não, a resposta é aquilo. O C era o desafio nas provas. Hoje, esse desafio passou a ser a função PROC V. Mas eu espero, nessa véspera de prova, ter facilitado. No sentido de que haverá 3 perguntas quando você for procurar alguma coisa. O quê? Onde? E qual? Então, procura 10. Procura 10. É o que eu vou procurar, esse número aqui. Aonde? Nessa tabela aqui. Encontrei o número, tá aqui, ó. Qual o valor que eu vou retornar? O segundo, mouse. O gabarito letra A. Beleza? Vamos que vamos. Próxima questão. No que tange às redes sociais e às mídias digitais no contexto das organizações, assinale a alternativa correta. Galera, redes sociais sempre existiram. As pessoas, elas precisam se relacionar. A gente se relaciona com os nossos familiares, com pessoas da mesma religião, pessoas do trabalho, da escola. A gente tem diversos grupos que são as nossas redes sociais. Sendo que, no contexto computacional, essas redes sociais se tornaram digitais. Mas as pessoas continuam se aproximando por semelhanças, por características comuns. Legal. Assinale a alternativa correta. Letra A. O alcance de um público abrangente é viável somente para grandes empresas, que possuem altas quantias para investimento em publicidade. O que você acha? Nós temos determinadas pessoas que são muito populares nas redes sociais. Seja porque a vida delas é muito interessante, seja porque elas produzem muito conteúdo, mas existem pessoas que concentram conexões com milhares, milhões de outras pessoas. Isso possibilita, inclusive, que algumas teorias surjam. Por exemplo, estima-se que eu estou a qualquer pessoa do planeta a uma distância de 4 a 6 nós. Como assim? Se eu pensar em um amigo de um amigo, eu consigo chegar a qualquer pessoa do mundo a partir de 6 saltos. Esses valores vão variar nas pesquisas de 4 a 6 saltos. Por quê? Porque a gente vai ter uma Anitta, um Neymar, que vai ter essa pessoa ou alguma outra pessoa que é amiga daquela outra pessoa do planeta. Então, existem muitas pessoas que são hubs, que conectam grupos diferentes. Um Neymar da vida possivelmente vai conectar pessoas de religiões diferentes, de locais diferentes, né? Grupos completamente diferentes. Então, há pessoas que são muito populares, há pessoas que são concentradoras de conexão e que vão possibilitar um alcance abrangente. Então, observem aí, a letra A. O alcance de um público abrangente é viável somente, ele está restringindo, somente para grandes empresas? Não. Cada vez mais a gente percebe novos influenciadores. Pessoas que até pouco tempo atrás eram anônimas, passam a se tornar conhecidas. É engraçado, né? Num passado próximo, a gente reconhecia os atores de novela na rua e ficava assim, olha, um ator da novela. Galera, na boa, hoje se tu falar de novela pra mim, eu não sei nem mais qual a novela que tá passando. Eu não vejo mais novela. Eu vejo Netflix. Eu quase não assisto mais TV aberta. Então, os artistas de TV, eles estão ficando, para mim, anônimos. Em contrapartida, pessoas de redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, começam a se tornar o quê? Os nossos astros, os nossos globais. Né? A TikTok, que
Às vezes eu passo na rua, minha filha fica, olha lá, papai, ele é famoso. Eu falo, eu nem conheço. Mas são pessoas que eram anônimas e que ganham influência nas redes sociais. E por que eu estou falando isso? Porque é matéria de prova, gente. Tá bom. Então, a letra A está fora. É viável somente para grandes empresas? Ou somente está errado? Letra B. E-mail marketing ou mail list é um recurso ultrapassado quando se pensa em estratégias de comunicação organizacional. Qual o erro da questão? Eu não posso considerar ultrapassado. Ainda é muito comum eu obter, por exemplo, o e-mail dos meus alunos para mandar mala direta posteriormente, oferecendo cursos, oferecendo produtos, livros. Então, o e-mail marketing, eu não diria que ele é ultrapassado ainda. O e-mail ainda é um meio de comunicação atual. Logo, a letra B está fora. Letra C, o LinkedIn. Gente, existem diferentes redes sociais. Que eu me recordo, uma das pioneiras foi o Orkut. Do Orkut passou para o Google+, aí a gente teve Facebook, Instagram, Badu, TikTok, YouTube, Twitter, WhatsApp, Telegram, são todas redes sociais. Porque tem grupos de pessoas. Eu tenho grupos com amigos dos meus amigos, né? Há essa característica de aproximar por semelhança, enfim, são redes sociais. Na prova, a gente vê no edital redes sociais, você não precisa criar contas e ficar usando as redes sociais, mas você precisa saber que o Instagram, por exemplo, é para publicação de fotos. Que o YouTuber é para difusão de vídeos. E que o LinkedIn é para contatos profissionais, para ampliar teu networking. Você vai cadastrar teu currículo no LinkedIn e vai acompanhar oportunidades de emprego, né? Vai seguir pessoas que sejam influentes no âmbito profissional. Então, o LinkedIn é uma rede social que promove a interação entre aspectos de áreas de RH e comunicação. O gabarito aí vai ser letra C de Charlie. O LinkedIn vai ampliar teu networking, né? Vai ter um uso profissional. É a ideia dessa rede social. Letra D. A identidade visual de uma organização não impacta os conteúdos de mídia digital. Galera, as empresas buscam criar identidades visuais, padrões de cores. Então, identidades visuais impactam os conteúdos de mídia digital. A letra D está fora. E a letra E. A utilização das redes sociais no ambiente de trabalho promove desatenção dos colaboradores. Por que a letra E está errada? Porque a gente pode considerar as redes sociais no ambiente corporativo, redes sociais corporativas, como ferramentas de gestão do conhecimento. Como assim? Existem assuntos que não podem ser, por exemplo, documentados em manuais e normativos, porque podem ter um olhar, de certa forma, discriminado. Não estou entendendo. Imaginem que aconteceu um fato no dia a dia. Eu trabalho, por exemplo, vou dar um mero exemplo. Imaginem que eu trabalho numa agência bancária, entra um cara lá de terno, todo arrumado, chega lá com um kit para abertura da conta, ele já traz o padrão, identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda, muito bem aparentado, ele senta na minha mesa e vai abrir uma conta corrente. E eu descubro que aquele cara é um estelionatário. Eu começo a identificar comportamentos, padrões de estelionatários. E eu passo a ter esse conhecimento de uma forma tácita. A pessoa que trabalha numa determinada área, ela consegue identificar padrões, às vezes muito subjetivos, ou é o que as pessoas chamam de know-how. Know-how é a tua experiência. É possível que você, sendo bancário, consiga identificar um estelionatário,
por algum comportamento. Você mesmo não sabe explicar, é um conhecimento tácito. É possível que o policial identifique numa multidão um vagabundo. E aí, se você colocar essas características num manual, por exemplo, você não pode colocar isso, porque algum tipo de preconceito poderia estar sendo externalizado naquele manual e tudo. Isso seria ilegal. Mas numa rede social você pode contar fatos. Você pode disseminar aquele conhecimento. Você pode colocar, olha, eu estava na agência, chegou um cara assim, 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 ele fez isso, isso e isso. Maior estelionatário. O policial ele pode falar, cara, prendi um cara, o cara estava se comportando assim, 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 e ele estava, né, aquela atitude era suspeita e tal. Eu preciso que vocês percebam que as redes sociais, elas podem ser úteis para que os funcionários compartilhem fatos. E esses fatos são conhecimentos que seriam perdidos se aquela rede social não existisse e que passam a ser compartilhados. Logo, a rede social ela pode ser uma ferramenta de gestão do conhecimento. Você pode não ter gostado dos meus exemplos, eu admito, mas você tem que compreender que as redes sociais corporativas são ferramentas para a gestão do conhecimento nas empresas hoje em dia, para reter aquele capital intelectual. Legal? Para disseminar esse conhecimento que até então era tácito. Gabarito, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Tendo em vista o uso do Microsoft Word no sistema operacional Windows, assinale a alternativa que indica o atalho de teclado que em uma tabela permite deslocar o cursor até a primeira célula da linha em que o cursor está atualmente. Então, ele tem uma tabela, ele quer, a partir de qualquer posição daquela tabela, ele vá para o início da célula daquela respectiva linha. Qual vai ser o atalho que ele vai pressionar? Alt Home. Legal? O que é importante acerca de atalhozinhos de tabelas no Word? Vamos lá, vamos abrir o Word aí, pessoal. Entrando no Word, vou criar aqui uma tabela com 3 colunas. Inserir tabela. 3 colunas. Vou digitar a primeira linha. Se eu quiser inserir uma linha, Tab ou Enter? Tab ou Enter? Me ajuda. O que você acha? Pressiono Tab ou pressiono Enter? Se você pressionar Enter, você vai criar uma linha dentro da célula. Que droga. Se você pressionar Tab, você vai criar uma nova linha na tabela. O Tab ele vai criando linhas. O Enter cria linhas dentro da célula e o Tab cria linhas na tabela. Agora, eu estou em qualquer posição. Se eu pressionar Alt Home, eu vou para o início daquela linha. Ok? Se eu pressionar Ctrl Home, eu vou para o início. Ctrl Home, eu vou para o início do texto. Eu vou para o início do documento. Legal? Então, ó, digitei um texto, inseri uma tabela. Pressionei Ctrl Home, ele foi para o início do documento. Legal. Dentro da tabela, eu posso usar a tecla Alt. Alt, seta para cima, ele vai sempre para o início da anterior. Alt, seta para baixo, vai para o início da próxima. Ok? Alt Home para o início da linha. E Alt End para o final, né? Para o início da última célula. Beleza, então o Tab ele vai para a próxima célula e ele permite criar linhas. Shift estende a seleção. Estende seleção. Alt seta para cima, vai para o início da anterior, para o início da anterior, para o início da anterior. Com Shift pressionado, ele vai selecionando para o início da anterior. E o Ctrl Home vai para o início do documento. Início
do documento. Então, gabarito da questão, letra A de alfa. Vamos para a próxima. Ao conectar um PC a uma tela externa, como essa que eu estou usando, por exemplo, meu computador está ligado a uma mesa digitalizadora. Eu estou escrevendo num segundo monitor. Eu poderia estar usando um projetor, dando uma aula numa sala, eu poderia ter um data show, eu poderia ter uma televisão. Ou seja, eu posso ter 2 monitores ligados a um computador. E é muito comum não aparecer de imediato as imagens na tela secundária conforme desejado. Geralmente basta que o usuário configure o sistema para que ele exiba informações desejadas nessa tela. No Windows 10 é possível utilizar um atalho de teclado para abrir o menu de exibição de telas. Tela, você vai lembrar de projetor. O atalho vai ser o Windows P. Gabarito, letra C. Então, a tecla Windows, que também pode ser chamada de WinKey, é uma tecla que tem o logotipo do Windows, combinada com outros caracteres, outras teclas, vai ter funções. É interessante você conhecer essas principais funções. Vamos lá. Anotem aí, por gentileza. A tecla Windows, combinada com, na versão 10 do sistema operacional, Windows C, D, E, vou botar só os importantes, I, L, M, P, R, todos, só os importantes, V, X, tá bom. O Windows C abre um recurso chamado de Cortana, que é assistente virtual do Windows. Uma espécie de Siri para Apple. Isso aí. O Windows D vai minimizar todas as janelas. É o D de desktop. Vai mostrar a área de trabalho. O Windows E é o explorador de arquivos. Explorador de arquivos. O Windows I abre a janela de configurações. O Windows L, L de lock, bloqueia a tela. Bloqueia o computador. É uma importante medida de segurança da informação, a política da tela limpa. Imagina que você está usando o computador e vai se ausentar, vai ao banheiro. Você precisa bloquear a tela do teu computador para ninguém ficar vendo o que você estava fazendo ou mexer no teu lugar. Então, você vai pressionar o Windows L, ele vai bloquear o usuário. O Windows M minimiza todas as janelas. E com isso ele vai mostrar a área de trabalho também. O Windows P é o P de projetor. É o que caiu na questão da prova. O Windows R abre a caixa de diálogo, executar. O Windows V é o histórico da área de transferência. Lembra do colar? É o histórico da área de transferência. E o Windows X abre uma lista com os principais comandos. A gente pode chamar de links rápidos. Ok? São atalhos com a tecla Windows. Para que isso, gente? Para a prova. Deu print? Vamos voltar. Próxima questão. Ainda de 2022. Ó. Considerando a utilização do sistema operacional Windows 10, assinale a alternativa que corresponde a um atalho que inicia a tela, a qual permite digitar o nome de um programa, pasta, documento ou recurso. Permite executar um arquivo. Executar é Run. Windows R, gabarito letra A. Aqui você podia eliminar as alternativas C e D, que seriam atalhos dentro de aplicativos. Os atalhos no Windows comumente vão ter a tecla Windows. E
O D é o desktop. O M tem relação com minimizar. Quando você pressiona o Windows M, ele minimiza tudo. Quando você pressiona o Windows Shift M, ele volta ao normal. É o oposto do Windows M. E o gabarito é letra A, R de Run, para poder executar um arquivo, um comando, um programa qualquer. Vamos para a próxima. Vamos embora. O serviço de armazenamento em nuvem. Nuvem não está explícito no edital, mas tem o Windows 10. E o Windows 10 traz de maneira nativa o OneDrive. O Microsoft OneDrive é uma pasta que vai poder ser acessada a partir do explorador de arquivos, que vinculada à sua conta da Microsoft, vai sincronizar os arquivos nela armazenados na nuvem, em uma espécie de disco virtual. Então, esse serviço de armazenamento na nuvem é nativo do sistema operacional Windows e chama-se OneDrive. Existe o Google Drive, existe o Dropbox, a Apple também tem o iCloud Drive. Existem drives oferecidos por outras grandes empresas, Big Techs. Mas, no caso da Microsoft, o Windows tem o OneDrive. Beleza? Gabarito, então, letra D de Delta. Uma questão relativamente fácil, né? Vamos para a próxima. Considere hipoteticamente que uma pessoa mal intencionada realize uma ligação telefônica para um funcionário de determinada empresa e finja ser do suporte técnico do provedor. 71. Golpista. Está fingindo, está se fazendo passar pelo suporte técnico. Já sei a resposta. Sem prestar muita atenção, o funcionário da empresa que recebe a ligação cede ao pedido do suposto técnico e fornece-lhe sua senha de acesso ao sistema da empresa, requisitada sob o pretexto da realização de testes. A partir desse momento, a pessoa mal intencionada tem a posse de uma senha que lhe dará acesso a arquivos confidenciais da empresa. Esse tipo de ataque é chamado de engenharia social. Gabarito aí, letra B de bravo. Tu imagina, teve um ataque hacker onde um carinha se fez passar pelo dono da empresa. Aí ele liga para o gerente lá de TI, ele descobre o telefone da equipe de TI e fala lá pro cara: ô fulano, desliga o servidor agora. Aí o cara olha assim e fala: quem que tá falando? É o presidente da empresa, pô. Fulano de tal, anda logo, porra. Desliga agora que eu tô mandando. O cara desesperado vai lá e desliga. Uma hora depois, né, todo mundo tentando descobrir o que aconteceu. Ô fulano, por que o servidor saiu do ar? Ué, porque o presidente ligou pedindo. Liga pro presidente para poder entender. Cara, o presidente não pediu nada. Aquele ataque ocorreu a partir de quê? De uma ligação telefônica se fazendo passar por. Esses tipos de ataque, esses tipos de golpe, que vão ludibriar o usuário, são genericamente chamados de engenharia social. A engenharia social é essa técnica de enganar, de ludibriar, é a arte do caô, do 7.1. Para lembrar da engenharia social, eu costumo citar muito filmes, como existe um filme chamado Prenda-me se for capaz. Já viu? O Leonardo DiCaprio, ele assume umas 20 profissões durante o filme. Ele estuda para se fazer passar por motorista, piloto, médico. Ele engana as pessoas, mas para enganar ele teve que estudar aquilo. Então, a engenharia social, ela vai sempre enganar, ludibriar. E perceba que não adianta você instalar um programa para proteger a máquina, porque o ponto fraco nessa relação de segurança é o usuário. O usuário precisa ser instruído, treinado. É importante que a empresa tenha uma política de treinamento para que o funcionário não caia nesse tipo de golpe. Então, esse ataque é chamado de engenharia social. Ok? Outro ataque relacionado é o phishing, que normalmente se dá por e-mail, sendo um golpe financeiro. Ah, você tem que mandar a senha do teu banco, senão tu vai perder a conta. Mentira, o banco não pede senha, mas isso é o quê? Um phishing. Todo phishing é um tipo de engenharia social. Legal? Só que o phishing é caracterizado como um e-mail fraudulento para fraude financeira.
A engenharia social é um termo genérico. A engenharia social pode se dar através de um telefonema, através de uma mensagem, um golpe. Legal. Backdoor. Backdoor é um tipo de malware, é um programa malicioso que permite o retorno de invasor. Ele vai permitir que alguém entre na sua máquina sem senha, ou seja, invada seu computador. Ele abre portas. Por isso o nome backdoor, porta dos fundos. Permitindo uma invasão, né? Abre portas permitindo invasões. DDoS é um ataque de negação de serviço distribuído. É um ataque caracterizado quando um serviço para por congestionamento. Muitas máquinas estão tentando entrar propositalmente ao mesmo tempo, acaba congestionando o serviço e ele para de funcionar. Então, DDoS é um ataque de negação de serviço distribuído. Spoofing tem a ver com clonagem. Lembrem aqui do caso do Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro teve o celular, o WhatsApp lá clonado e as mensagens vazadas, que inclusive fez com que a Operação Lava Jato fosse anulada, a Polícia Federal deflagrou uma operação spoofing para prender os hackers. Spoofing tem a ver com clonagem. Então eu posso ter um e-mail clonado, um e-mail spoofing, um DNS spoofing, um IP spoofing, um e-mail spoofing. Existem vários contextos para esse tipo de ataque, todos relacionados com clonagem. Ok? E DMA. A DMA pode ser uma sigla qualquer aí, acesso direto ao e-mail. Aí depende da acesso direto à mídia. Não tem contexto dentro da segurança da informação. Não vejo uma explicação relevante. Mas a prova era de múltipla escolha, o examinador tinha que preencher lá as 5 alternativas. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Muitas pessoas já passaram por situações de fecharem acidentalmente alguma aba em seu navegador de internet. Essa pode ser útil para o dia a dia. O Chrome possui um recurso que permite reabrir abas fechadas anteriormente, na ordem que foram fechadas. Então, imaginem que eu estou lá no navegador. Vou abrir aqui o navegador. Aí, eu criei uma guia e entrei no site do Stratégia. De repente, eu fechei a página do Stratégia e me arrependi. Caramba, eu não queria ter fechado aquilo. Poxa, eu vou ter que voltar. Ctrl Shift T. Ok? Aprendam que Ctrl T cria uma guia nova e o Ctrl Shift T reabre guias fechadas anteriormente. Isso pode ser relevante para a prova. O Ctrl T, anota aí. O Ctrl N é uma nova janela. O Ctrl T é uma nova guia. Guia é a mesma coisa que Tab, por isso que o Ctrl é T. Ctrl Shift N no Chrome é a navegação anônima. Anônima. Ctrl W é para fechar. E o Ctrl Shift T é o que reabre guias fechadas recentemente. Gabarito letra E. Professor, qual é a diferença do Ctrl N para o Ctrl T? Eu posso ter uma janela com várias guias. Ó. Aqui eu estou com uma única janela com 4 guias abertas. O Ctrl T vai criar uma guia. O Ctrl N vai criar uma nova janela. O Ctrl W vai fechando. E se eu me arrepender, o Ctrl Shift T reabre. O Ctrl Shift N entra em modo privativo, modo anônimo. Gabarito da questão letra é de eco. Agora a gente vai para uma questãozinha do Google. Vamos embora. É comum o uso de ferramentas de pesquisa na internet para buscar informações novas. Atualmente, a plataforma de buscas mais utilizada no Brasil é o Google. Considere a situação em que deseja realizar uma busca por baterias para alimentação elétrica. Mas, ao realizar essa pesquisa, foram retornadas páginas que faziam referência a um instrumento musical de mesmo nome.
Assumindo que essa busca será realizada por meio da plataforma do Google, assinale a alternativa correspondente ao texto para que os resultados retornados sejam apenas aqueles que não incluem a palavra instrumento. Ele quer negar a palavra instrumento. Então ele tem que colocar um hífen na frente. Quando ele coloca um hífen na frente, ele nega a palavra. O gabarito aí é letra A de alfa. Ok? É importante conhecer o uso das aspas. As aspas delimitam a busca a uma expressão exata. Como assim expressão exata? Se, porventura, eu colocar no Google Renato da Costa, ele não vai retornar Renato Costa. Ele só vai retornar se tiver exatamente Renato da Costa. Se eu não coloco as aspas, é possível que ele encontre o Renato da Silva e o José da Costa. Quando eu não coloco as aspas, as palavras podem aparecer em qualquer posição da página. Quando eu coloco as aspas, eu delimito a expressão exata. Ok? Outra coisa interessante para saber do Google é que ele não diferencia maiúsculas e minúsculas, ignora caracteres acentuados e sinais de pontuação. Isso também é relevante. Google pode cair uma infinidade de coisas, desde esses operadores de refino, que são operadores booleanos do Google, comandos, até mesmo as funcionalidades. Você tem que saber que a partir do Google é possível traduzir textos, é possível fazer conversão de moedas, é possível fazer conversão de medidas, é possível usar o Google como dicionário, como calculadora. O Google tem uma série de funcionalidades e elas são relevantes para concurso público. Ok? O asterisco no Google corresponde a um grupo de caracteres. Então, se eu coloco, por exemplo, no Google, se eu coloco melhor asterisco do mundo, entre aspas, esse asterisco aqui corresponde a um coringa, a um grupo de caracteres. Pode ser melhor jogador do mundo, melhor professor do mundo, melhor pintor do mundo. Vai ser uma expressão onde vai ter melhor alguma coisa do mundo. Vai começar com melhor, vai terminar com do mundo e vai ter alguma coisa no meio que eu não sei o que é, por isso foi colocado o asterisco. O asterisco corresponde a um grupo de caracteres. Ok? Vamos mais uma agora de 2021. Quando um usuário anexa um arquivo a um e-mail, que tipo de ação ele está realizando? Se o usuário anexa, ele vai enviar. Se ele vai enviar, ele vai fazer um upload. O upload é o oposto do download. Quando ele recebe, quando ele baixa, ele está fazendo um download. Ok? As outras alternativas são absurdas. Essa questão ela está mostrando apenas o download e upload. Gabarito letra B de bravo. Vamos que vamos! Essa tabela refere-se ao parcelamento de honorários das etapas de projeto de escopo reduzido e foi migrada para o Excel. Não há colunas e linhas ocultas. A1 é o endereço da célula que contém o texto item. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. O formato da célula D3, aqui é A1. Então, A, B, C, D. 1, 2, 3 é a linha B. D3 tem aqui 40%. Está em porcentagem. Mas se for alterado para o formato numérico, seu valor será alterado. Bom, o valor vai continuar o mesmo. O que vai aparecer vai ser 40 vezes 100. Ou seja, vai aparecer 4.000. Por quê? 1 inteiro é 100%. Perdão. 40% é o contrário. 40% é 0,4. Ah, se eu coloco 1 inteiro, ele mostra 100%. Então, quando eu tiro o símbolo de porcentagem, eu tenho que dividir por 100. Então, 40 dividido por 100 vai ser 0,4. Quando eu coloco a porcentagem, eu multiplico por 100. Ficou confuso, hein, professor? Deixa eu mostrar.
Estou entrando no Excel. Olha comigo. Coloquei o número 5. Se eu clicar no botão de porcentagem, ele vai exibir 500%. Então, quando eu clico no botão de porcentagem, ele multiplica por 100 e coloca o símbolo. Quando eu clico no botão de número, ele divide por 100 e tira o símbolo. Se estava aparecendo 40%, quando ele clicar no botão de porcentagem, vai aparecer. Quando ele clicar no botão de porcentagem, já está. Quando ele clicar no botão de número, ele vai mostrar 0,4, que é 40%. Né? 0,4 ou 0,40 corresponde a 40%. Então, o valor é o mesmo. O que ele vai apresentar visualmente é diferente, mas o valor é o mesmo. Letra B. É que 40% vale 0,4. A fórmula igual a conte-se é uma contagem condicional. O que ele vai contar? Ele vai contar se C2 até F6 for hífen. A função conte-se, ela tem a sintaxe intervalo e critério. Esse falso aqui no final já é um erro de sintaxe. O objetivo da função conte-se é contar de acordo com o critério. A sintaxe é intervalo critério. Não tem 3 argumentos. E ela retornaria a quantidade de células que tem apenas o símbolozinho do hífen. Que tem esse texto. Ok? O não, na letra B, é outro erro. A gente tem um falso como erro e o não como erro. Letra C. Se eu oculto uma coluna, ela continua lá. Ocultar uma linha ou uma coluna não vai impactar nos resultados. Eu não preciso nem saber qual é a coluna. A letra C é uma premissa. Isso sempre vai ser verdade. O fato de eu ocultar uma linha ou uma coluna não vai impactar em resultados. Só vai tirar a exibição daquela informação da tela. Gabarito da questão, letra C, Charlie. Letra D. Se toda a tabela for selecionada e for aplicada a formatação numérica, o Excel apresentará uma tela de erro, informando que há dados não numéricos na seleção. Imaginem, eu tenho aqui Renato, olha aí, Renato, e do lado eu vou colocar 5%. Se eu selecionar isso, e aí tem um texto no meio, e eu vou colocar lá número. Ele não retornou erro, ok? Ele não retornou erro. Vou botar moeda. Não tem como o Renato virar dinheiro, né? Então, apresentará erro? Não. A letra D está fora. E a letra E? Acrescentar casos decimais aos percentis da coluna total, remove o símbolo de porcentagem. Acrescentar casos decimais, só vai colocar realmente as casas decimais. Onde tinha 40%, por exemplo, eu posso acrescentar, vai ficar 40,0%. Porcentagens podem ter casas decimais tranquilamente. Então, não remove. Se eu estou acrescentando, não vai remover nenhum símbolo de porcentagem. A porcentagem continua representando a divisão por 100. Beleza? Galera, com isso, a gente fecha a correção das questões da banca IADES propostas para a aula de hoje. Espero que vocês tenham muito sucesso na prova amanhã. Qualquer dúvida, coloco o meu Instagram à disposição. É só me adicionar lá e mandar a dúvida. @prof.renatodacosta. Fica o convite aí para que vocês me sigam. @prof.renatodacosta. Beleza? E domingão, se eu tiver acesso às questões, eu faço um comentário lá no próprio Instagram. Ok? Grande abraço para todos e sucesso amanhã. Tamo junto. Valeu!